Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o programa da Igreja Cristã Maranata, anunciando o Evangelho Eterno, que nós fazemos todas as semanas, baseados no estudo da Escola Bíblica Dominical. E aqueles que nos assistem, nós convidamos a curtir, compartilhar e a comentar em nossos vídeos, na programação, porque assim fazendo, o YouTube entende que este conteúdo é relevante, irá distribuir para o maior número de pessoas e assim fazendo, mais pessoas terão acesso aos mistérios e aos segredos, aos ensinos da Palavra de Deus. Hoje nós estamos começando mais este programa e nós daremos continuidade ao assunto que nós estamos trabalhando sobre as 7 cartas do Apocalipse. E para este programa eu gostaria de saudar aos pastores que estão conosco aqui no estúdio, o pastor Júlio Filgueiras, a paz do Senhor. A paz do Senhor aos pastores e aos que participam conosco. E ao pastor Jerônimo Silva, paz do Senhor, pastor Jerônimo. Paz do Senhor aos pastores e aqueles que nos acompanham. Bom, companheiros, nós estamos avançando no estudo das 7 cartas do Apocalipse. Nós vemos aqui no quadro que nós já percorremos, a igreja de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, e nesta semana nós estamos introduzindo a igreja de Sardes. E nós vemos que ao longo de todo esse estudo, nós aprendemos que para cada momento histórico e profético, houve uma operação do Senhor, houve um apelo da parte do Senhor Jesus para aquelas igrejas, tanto para um momento que era um chamado ao arrependimento, mas também promessas, uma palavra aos remanescentes. E hoje nós queremos aqui compartilhar com os nossos queridos que nos acompanham um ponto interessante. Nesses momentos que antecedem a entrada da carta à igreja de Sardes, nós vamos encontrar nas cartas anteriores algumas profecias, alguns anúncios daquilo que Deus iria fazer neste momento tão importante que seria a igreja de Sardes. Pastor Jerônimo, há um texto, eu queria pedir que você pudesse comentar, que é o texto que está em Apocalipse, que fala dessa profecia, daquilo que Deus iria fazer, e o Senhor já fala sobre isso lá na igreja de Éfeso. E o texto é esse: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Bom, pastor Douglas, aos que nos acompanham, pastor Júlio, é importante nós falarmos que este momento está ligado à igreja de Éfeso, ou seja, quem era a igreja de Éfeso? Quais eram os participantes da igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso ela inicia com os apóstolos, a primeira igreja, a igreja apostólica. Foi essa igreja que o Senhor usou para formar a doutrina, que o Espírito Santo revelou a estes homens, a esta igreja, a doutrina que chegou até nós. E essa doutrina não é de homens, é a doutrina do Pai, porque essa doutrina ela ultrapassa os anos, o tempo, o homem, e ela é firme, ela é consolidada, e essa doutrina tem nos mantido de pé. Então, quando nós vemos aqui a carta à igreja de Éfeso, e que é essa igreja apostólica, que assim podemos chamar, há aqui uma advertência do Senhor Jesus para essa igreja. Olha, lembra-te das primeiras obras, e quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. O Senhor estava falando dessa igreja que em algum momento alguns começaram a perder o primeiro amor, a perder a essência do que era aquela igreja, que era a questão profética dela, e estavam começando a
a estar mais preocupados com o lado social, de viver ali em comunidade, mas o Senhor diz, olha, a igreja, a essência da igreja não é social, a essência da igreja é espiritual. Então ele faz esse alerta à igreja, olha, lembra-te das primeiras obras, qual é a primeira obra? Ou quais eram as primeiras obras? A doutrina, estarem juntos na comunhão, no partir do pão, nas orações. Lembrem-se da doutrina, senão eu tirarei o castiçal que está no vosso meio. E aí é uma promessa do Senhor mostrando o que é muito importante. O que era o castiçal? Em Apocalipse, capítulo 1, verso 20, o Senhor fala, o castiçal é as 7 igrejas, os 7 castiçais, as 7 igrejas. Então o Senhor estava dizendo que se essa igreja perdesse o profético, perdesse o essencial, perdesse a palavra, a doutrina, que o Senhor tiraria do meio dessa igreja a operação dele, do Espírito Santo dele. Tiraria a operação do Espírito do Senhor dessa igreja. E nós vamos ver aonde, novamente falando sobre o castiçal, mas falando também sobre essas 7 operações do Espírito do Senhor, lá na igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3, verso 1. Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, o Senhor já na carta a Éfeso estava dizendo que se a igreja não se consertasse, se a igreja não permanecesse na presença dele, ele faria com que em Sardes ele traria aquelas 7 operações, as operações do Espírito do Senhor, para que a palavra agora fosse revelada aos homens. Muito bom. E nós vemos que Deus tem um compromisso com a obediência. O pastor Geutim fez essa colocação, né? O castiçal que seria tirado ali em Éfeso e depois apareceria de novo em Sardes, porque ali começaria um momento muito especial da igreja. E é interessante, não é, pastor Douglas, pastor Júlio? Porque qual é a característica, qual é a ênfase da operação do Espírito do Senhor na igreja de Éfeso? É o Espírito do Senhor. A plenitude da operação. A plenitude da operação. E aí quando nós vemos na carta Sardes, assim diz, né, o título glorioso do Senhor Jesus, aquele que tem os 7 Espíritos. Por quê? Porque aqui a doutrina estava sendo formada. Lá em Sardes, onde o Senhor iria levantar alguns para trazerem a palavra ali, a palavra seria revelada. Ou seja, o Senhor ele trabalha de uma forma didática, mas também de uma forma única, não há variação. O Senhor ele tem a sua forma de trabalhar. E ele dá o quê? Ele quer sempre dar o que há de melhor para o homem. Glória a Deus. Quando a igreja em Éfeso começou, os 7 Espíritos, as 7 operações do Espírito Santo de Deus, e na igreja de Sardes, também as 7 operações. Porque Deus quer que o homem viva o que ele tem de melhor. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, pastor Júlio, nós estamos fazendo esse passeio aqui, né? Pelas cartas, né? Aqueles que estão acompanhando conosco esse estudo, certamente estão tirando muito proveito, que é um estudo riquíssimo, de revelações maravilhosas. E quando nós olhamos, né, o pastor Jerônimo fez uma colocação aqui sobre o estabelecimento da doutrina. E veja, nós vamos perceber que Deus vai batalhar, Deus vai enfrentar todas essas oposições. Nós vimos a oposição na igreja de Éfeso, nós vimos a oposição na igreja de Esmina, nós vimos a oposição na igreja de Pérgamo. Só que quando chega em Pérgamo, o Senhor dá mais um aviso, né, pastor Júlio? Que é o texto que nós queremos projetar aqui. E até pedi ao pastor Júlio para ler, pastor Júlio, e fazer uma colocação, explicar o que acontece aqui, qual é o aviso, a profecia que vai se cumprir em Sardes. Vamos ao texto inicialmente. Apocalipse 2,16 diz assim: arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Muito importante destacar que em Sardes hão de se cumprir algumas promessas da parte do Senhor. O pastor Jerônimo já mencionou a primeira, que está ligada ao castiçal, que era o candelabro que tinha lá no tabernáculo, no lugar santo.
Esse castiçal ia se manifestar na igreja de Sardes como os 7 Espíritos de Deus. Agora a gente tem uma outra promessa que está ligada à palavra. Contra eles batalharei com a espada da minha boca. Ou seja, havia um cristianismo institucional, um poder estabelecido que não era o poder de Deus, mas o poder humano. E como vencer toda essa estrutura? É o que nós vamos ver em Sardes, uma resposta da parte de Deus contra tudo aquilo que já estava profetizado aqui na igreja de Pérgamo. Essa profecia se cumpre lá em Sardes, quando nós temos a descoberta da palavra. E a gente vai ter lá, inclusive, nós vamos estudar nos próximos programas e nas próximas escolas bíblicas dominicais sobre a parábola do tesouro escondido, quando a palavra de Deus foi descoberta e era o grande tesouro que ia vencer, que era também uma espada que ia vencer toda aquela oposição. Como lutar contra aquela estrutura religiosa? Como lutar contra aquele poder humano que estava estabelecido? A palavra de Deus. Não ia ser o exército, não ia ser um poder humano, não ia ser uma organização religiosa, mas ia ser o poder da palavra de Deus. Uma grande minoria, quando nós vamos ver na prática historicamente, pouquíssimas pessoas que foram ali, descobriram, mas quem batalhou foi o Senhor, através da palavra. Então, até para aqueles que estão agora participando desse programa, nada pode vencer a palavra de Deus. Glória a Deus. Céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Amém. O Senhor Jesus venceu o adversário pela palavra. Tem até um texto, não sei se pode projetar, que a palavra de Deus Hebreus, né? Em Hebreus nós temos aqui, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ou seja, esse texto está até ligado ao poder da palavra revelada, que ela separa o que é razão, o que é religião, daquilo que é a revelação que vem do Senhor. E ela vence toda e qualquer oposição. Se a palavra de Deus estiver na sua vida, você vai vencer todas as coisas, porque nada pode vencer a palavra Glória de a Deus. Agora, pastor Jerônimo, aqui, essa profecia, na igreja de Pérgamo, era o momento da igreja imperial, quando o poder político se une ao poder religioso. Explica um pouco para aqueles que nos assistem, que nos acompanham, sobre essa expressão que a palavra de Deus é viva. Bom, quando nós vemos ali essa união do Estado com a igreja, o que acontece? A fé passa a ser uma fé morta, porque a fé viva é a fé que é genuína do Espírito Santo, é a fé que vem de Deus. Ou seja, todo aquele aparato religioso, ele era apenas visível, mas ele não tinha vida, porque não tinha a operação do Espírito Santo. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, é a palavra que tem a operação do Espírito Santo, que é a palavra revelada, que é a palavra que transcende, que ela não vem ao encontro dos seus ouvidos apenas, mas ela vai ao encontro da sua alma e faz com que você tenha ali a ação do Espírito Santo na sua vida. O senhor quer provar da palavra viva, a senhora quer provar da palavra viva, é provar da revelação. É aquele texto que pastor Gedeuti sempre menciona, pastor Douglas. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo mundo sabe que Jesus é o caminho, mas o mistério, mas viver o caminho é a palavra de Isaías 30, 21. Eis aí o caminho, andai nele. Glória a Deus. Ou seja, é ter uma experiência de vida, é ter uma experiência com o Espírito Santo. Porque essa palavra, ela fala conosco. Glória a Deus. Um dos sinais que você tem da vida em relação à palavra é porque ela se manifesta em nosso favor. Ela é viva e é eficaz. E aí está uma diferença. Por que ela é eficaz? Porque ela tem eficácia, ou seja, ela tem uma ação ativa, uma ação contundente. Ela não é apenas viva. Não, tudo que a palavra de Deus
age na nossa vida é com eficácia, com contundência, é de uma forma firme, de uma forma inabalável. Ou seja, a experiência que nós temos com a palavra e que você que está participando do programa, o senhor, a senhora também pode ter, é o quê? É a palavra com a operação do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E aí é o texto de Efésios, né? Quando diz respeito à armadura do servo de Deus, é a palavra do Espírito que é a palavra de Deus. E pastor Júlio, pastor Jerônimo, aqueles que nos assistem, tudo que nós estamos dizendo aqui é um retrato daquilo que aconteceu historicamente. Você tem aquilo que ocorreu na história. Falamos aqui sobre a igreja imperial, sobre depois a igreja medieval, né? Quando a gente entra na carta a Tiatira, nós temos o sentido profético, né? Daquilo que aconteceu espiritualmente naquele tempo, mas também nós estamos falando daquilo que é o espiritual, que é o profético, também tem uma aplicação hoje. Então, usar a palavra de Deus no Espírito, a palavra viva, a palavra eficaz, ela nos ajuda a vencer também as oposições do dia de hoje. Não é isso, pastor Júlio? Inclusive o texto, você está falando em vencer, né, pastor Douglas? Lá em Apocalipse 12:11 diz, e eles o venceram. Muito bem lembrado. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra. Então é a palavra e o sangue, ou seja, a palavra revelada. O sangue do Cordeiro é o Espírito Santo. Então é a palavra revelada pelo Espírito Santo que vai dar ao homem, à igreja, a vitória contra tudo, contra o mal, contra a morte, contra todas as oposições. Glória a Deus. E aí o pastor Júlio falou o seguinte, eles o venceram. Ou seja, ao longo de toda a história da igreja, até pedir para voltar o mapa das 7 igrejas, nós vamos perceber que em cada uma dessas igrejas, nós identificamos a igreja infiel, né, ou seja, aquela que abandonou o profético, aquela que se distanciou do Pentecostes, aquela que trocou o governo do Senhor, do Espírito Santo, pelo governo humano, e nós vamos identificar também os fiéis. Claro. Tanto que em cada uma destas cartas nós vamos ter aquelas promessas finais ao que vencer, não é? Ou seja, aqueles que forem fiéis, aqueles que permanecerem. Nós vamos encontrar na carta a igreja de Pérgamo aqueles que não conheceram, né, as doutrinas equivocadas e tudo. Em todas, né, pastor Douglas? Por exemplo, lá na parábola do semeador, você tem o trigo. Você tem a boa terra, aquela que deu fruto. Na parábola do trigo e o joio, você tem o trigo. Então você sempre vai ter a igreja fiel em todas essas fases. No grão de mostarda, onde a fé morreu, tem aqueles que guardaram e não negaram a fé verdadeira. Dentro desse contexto, você sempre tem um remanescente fiel em todas as fases da igreja. E aí, pastor Jerônimo, nós passamos agora a olhar um pouco mais para a igreja de Sardes, né? É a transição, quando você encerra Tiatira, há uma transição ali muito interessante, porque começa um movimento em vários países, de uma insatisfação, de uma busca em viver aquilo que era a palavra de Deus. E nós não vamos entrar, né, vamos deixar para os próximos episódios, mas nós começamos a perceber que é um momento de transição. Tiatira e Sardes. Você encontra em Tiatira os restantes, aqueles que haviam permanecido, aqueles que o Senhor iria preservar. E começamos agora a olhar Sardes. Pastor Jerônimo, que momento é esse da igreja de Sardes? Bom, esse momento, como o pastor Douglas mencionou, é um momento em que nós estamos saindo da igreja medieval. Você vai saindo daquele momento, os 1000 anos de trevas que nós conhecemos, a sociedade ela começa já a clamar por alguns anseios, começa a buscar algumas coisas, tanto da parte social, na parte artística, na parte até mesmo no intelecto das pessoas, e o Senhor vai promovendo. Como é interessante, pastor Douglas, como o Senhor prepara o ambiente para a sua palavra. Glória a Deus. Deus sempre fez isso.
Deus sempre prepara a terra para que a boa semente chegue. Foi assim conosco. Glória a Deus. Um dia Ele preparou o nosso coração, nós nem sabíamos, não sabia. Às vezes foi um fato, um acontecimento, a sede da alma, a procura por uma resposta. Era Deus preparando para falar Glória conosco. a Deus. Então o Senhor prepara o mundo para receber a sua palavra. O Senhor ele tem esse cuidado de colocar as coisas em ordem para que a sua palavra ela possa prosperar na vida do homem. Então é esse final do período medieval, podemos dizer, em que alguns servos estiveram ali, esses restantes, como o pastor Douglas mencionou, que se mantiveram fiéis ao Senhor. E que eles começaram a ser usados para que a palavra fosse disseminada, para que a palavra chegasse a alguns que ainda não conheciam ou que estavam sendo enganados. Dentre tantos servos ali que podemos lembrar. Então, esses restantes são aqueles que se mantiveram firmes no Senhor, firmes na fé, para serem usados pelo Senhor neste momento. Interessante que esse texto, que é o encerramento praticamente, quase falando sobre o final ali da igreja de Tiatira, e o Senhor identifica, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Nós estamos falando nesse episódio sobre algumas profecias que nós encontramos nas cartas anteriores, em Éfeso, em Pérgamo, em Tiatira, sobre aquilo que Deus iria fazer em Sardes. Nós encontramos essa palavra aqui dizendo o seguinte, olha, o que você tem, ou seja, naquele remanescente, aqueles restantes que o pastor Jerônimo falou, havia um grupo fiel, então o conselho era, o que você tem, guarda. Retém, esconde. O que eles tinham ali naquele momento? As 3 medidas de trigo, né? A herança que havia sido guardada de Éfeso, Esmina, de Pérgamo, estava ali no coração do remanescente fiel. Então isso que vocês têm, guarda, por quê? Até que eu venha. E quando que eles vieram? Quando que o Senhor veio? Na igreja de Sardes. E aí o Senhor vai encontrar ali aqueles servos, como o pastor Jerônimo colocou, aqueles servos que vão usar qual recurso para batalhar? A espada da boca do Senhor. Então em Sardes nós começamos a ver o início da reforma ali protestante, nós temos os pré-reformadores, o pastor Ian fala muito bem sobre isso, né? Sim. Essa parte histórica, né? Ele gosta muito dos valdenses, e vários grupos, vários servos de Deus. Mas, pastor Júlio, em Sardes, essa palavra, essa profecia se cumpre, não é? Naquele painel que a gente usa com todas as igrejas, tem o significado dos nomes. Se fosse possível colocar para a gente, Sardes, nós vamos ver que o significado é restantes, ou seja, um remanescente, que não estava só na igreja de Sardes, mas ele esteve em todas as igrejas. Sempre que havia uma contaminação, sempre que havia um desvio, havia um remanescente. Havia aqueles restantes, aqueles que não se contaminaram, aqueles que não cederam, aqueles que guardaram a fé verdadeira. E agora em Sardes, a palavra vem diretamente a esses. E nós vamos ver, como nós já comentamos aqui, as respostas de Deus àqueles que retiveram a palavra, àqueles que guardaram nos seus corações. Ou seja, nós temos que ser esse remanescente. Aos que estão agora participando, que a sua família seja esse remanescente. Que o senhor, que a senhora seja esse remanescente, que guarda a palavra, que não troca Jesus pelas coisas deste mundo, que entrega a sua vida para viver intensamente a palavra de Deus, que abre as portas do seu coração para receber o Espírito Santo. Seja esse remanescente. Ou seja, era um pequeno grupo, que não foi com a multidão, que não pensava como todos pensavam, mas tinham a mente de Cristo, eram batizados com o Espírito Santo, tinham uma experiência verdadeira com Jesus. Glória a Deus. Pastor Jerônimo, nós vamos encontrar aqui na igreja de Sardes uma ênfase. Para ser um remanescente,
para ser alguém que resiste, alguém que guarda a herança no coração, é preciso dar ênfase do Espírito Santo de fortaleza. Fala um pouco para aqueles que nos assistem o que é buscar essa experiência de ser fortalecido nas horas difíceis. Há muitos dos nossos participantes, aqueles que acompanham os programas, que estão passando por momentos que precisam ser fortalecidos. Todos nós temos momentos assim. Qual o conselho, pastor Jerônimo? É ter a certeza de que há um Deus forte, que nos momentos mais difíceis, nos momentos de tribulações, sempre se volta para nós. Quando, em tempo oportuno, veremos detalhadamente, mas na história de Lutero, na biografia de Lutero, você vai ver muitas vezes as situações apertando, sendo difíceis para ele, aí vinha um sonho. O Senhor dava um sonho a um amigo, dava um dom espiritual. Olha, Lutero, eu te via sendo usado por Deus, e Lutero era fortalecido. Nós temos um Deus que é forte, e um dos nomes do Senhor, e o seu nome será Conselheiro, Deus Forte. O espírito de fortaleza do Senhor não nos faz fortes para as nossas questões, não. É para nos mostrar que Ele é forte. Glória que a Deus. a nossa força não vem de nós, mas a nossa força vem do braço forte do Senhor. Porque quando estamos fracos, é que estamos fortes. Amém. Ou seja, muitas vezes os momentos mais difíceis em que não há forças vindo de nós, vem dele. Glória a Ele Deus. nos sustenta, Ele nos consola, Ele nos conforta. E que essa operação do Senhor esteja sobre a sua vida. Talvez alguém nesse programa esteja precisando ser fortalecido pelo Senhor. Que o Senhor te fortaleça agora. E que mais do que estarmos estudando a palavra, a operação do Espírito Santo do Senhor, a operação do Espírito de fortaleza, seja sobre a sua vida. Glória a Deus. Companheiros, Glória a Deus. nós percebemos, né, pelos estudos da palavra, por aquilo que Deus realizou em todo esse tempo profético da igreja, tudo que Deus faz é pela palavra do seu poder. Por isso a importância de nós estarmos sempre ligados à doutrina. Por isso que a igreja é fiel, o servo de Deus, ele precisa se alimentar da sã doutrina, da palavra revelada. Porque com o coração cheio da palavra de Deus, não sobrará lugar para os nossos pensamentos racionais, a teologia e tudo aquilo que pode nos tirar de um caminho vivo e revelado. Então, o nosso conselho, aqueles que nos acompanham, os pais, né, as famílias, permaneçam na doutrina, permaneçam no caminho, porque isso é segurança para nós. Amém. Permanecer na palavra é segurança para nós. E nós estamos vendo aqui na prática, né, abrindo os textos e aprendendo mais do Senhor, que o recurso sempre é a palavra de Deus. Nessa última hora, nós precisamos da palavra viva. Nós precisamos ser servos do Senhor que amam a palavra, que meditam na palavra, que tenham experiências com essa palavra, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Nós estamos encerrando. Queremos deixar aqui um abraço aos pastores, pastor Jerônimo, é sempre uma alegria estarmos juntos. Um abraço, Deus abençoe a todos. Pastor Júlio. A paz do Senhor, aos pastores e a todos que participaram também conosco. Amém. Deixamos o nosso abraço fraternal e convidamos a todos para participarem de todos os programas, de toda a grade daquilo que a Igreja Cristã Maranata tem produzido e tem trazido alegria ao nosso coração, um benefício para as igrejas, para as famílias, e o nome do Senhor tem sido glorificado. A todos, a paz do Senhor Jesus.